as regras de conduta no meio da sociedade. Vamos começar no versículo 9. O versículo de número 9, ele vai dizer para nós. Amém? Amém. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor, por tua graça e bondade, revele-nos aqui a tua palavra. Que o Senhor venha tratar conosco, que o Senhor venha nos instruir e nos alimentar através da tua palavra. Que o Senhor venha corrigir aquilo que está errado em nós. Meu Deus, que todo espírito de engano, de miséria, de mentira, todo espírito de trapaça no meio de nós seja quebrado, expulso, saia. Espírito de confusão na mente, pessoas que ouvem a palavra, mas não conseguem pôr em prática, porque a mente deles é uma confusão. Em nome de Jesus, sai, cai por terra, seja destruído esse espírito de confusão no meio de nós. Pai querido, no nome de Jesus, eu invoco a tua bênção, Espírito Santo, sobre nós. Que o Senhor nos revele a palavra, que eu tenha sabedoria, inteligência e entendimento para explicar a tua palavra conforme ela é, para que os teus filhos aprendam e que eles saiam daqui comprometidos com o Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, nós oramos em nome de Jesus e todos concordem dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção, o que a Bíblia está dizendo que você é? Três funções dentro do reino. Primeiro você foi escolhido. Eleição é escolha. Daqui uns dias nós teremos a eleição para prefeito. E que Deus tenha misericórdia dessa cidade e de nós. E que seja escolhido o prefeito que tem trabalhado mais pela nossa cidade sem ter seu nome envolvido com corrupção. Alguns podem não gostar do Lucas porque não observam o trabalho dele, não gostam da pessoa e julgam o trabalho dele. Eu não sou nem amigo particular dele, eu tenho conhecimento, já estive em alguns lugares com ele, convidado por ele em algumas ocasiões e convidado por outros, mas na verdade eu não tenho nada pessoal contra ele. Agora, o trabalho dele eu julgo, e o trabalho dele pela nossa cidade tem sido bom. Então não estou aqui defendendo ninguém. A gente precisa aprender a distinguir uma coisa da outra. Não é porque eu não gosto do Marconi que eu vou dizer que o trabalho do Marconi é ruim. Agora, como eu gosto do Marconi, o trabalho do Marconi pode ser ruim, que eu falo que é bom. Vocês me entendem? Estou sendo claro? Não estou falando do Marconi, estou usando o Marconi como um exemplo. Aí eu não gosto do Marconi, então meto o pau no que ele faz. Não, senhor. Eu tenho que ter respeito pela função do camarada. Agora, se eu não tenho intimidade com ele, é outra coisa. Então eu respeito as autoridades. Não fomos eleitos para falar mal das autoridades. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo que ele deveria orar, fazer intercessão, deprecação, clamor pelas autoridades. Estou falando que nós vamos falar aqui sobre os deveres dos servos cristãos. Se você é acostumado a criticar as autoridades, dobra essa língua, muda de vida, porque isso está tendo reflexo na sua vida aqui na terra. Deus não vai abençoar uma pessoa que anda na contramão da palavra. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Pastor, o senhor está bravo? Não. Estou instruindo. Vocês querem ir aqui igual paraquedas? Estou instruindo, sou o mentor de vocês, sou o professor de vocês. Ou tu muda de vida ou tua vida não muda. Não tem outra coisa para te dizer. E aí a gente fica
A gente não muda de vida, a vida não muda e a gente fica culpando os outros por causa dos nossos fracassos, por causa dos nossos problemas. Os problemas Deus usa para tratar contigo, para melhorar você. Amém? Amém. Queridos, prestem atenção. Mas vós sois a geração eleita, ou seja, o povo escolhido. Deus nos escolheu. Para quê? 3 funções. Sacerdócio real, porque nós temos um rei. Pertencemos a ele. Nós somos uma nação que temos um rei e nós somos dele. Nação santa, povo separado. Separado do quê? Da imundícia do mundo. O mundo é imundo, irmãos. Você que tem, você gosta das coisinhas da Netflix, mas não gosta da palavra. Não gosta de estudar a Bíblia, mas gosta de filme, gosta de imundícia. A Bíblia fala em 1 João capítulo 2 que aquele que ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Já prestou atenção que às vezes você gasta mais tempo com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus? Sabe por quê? Porque o amor às coisas do mundo é maior. Então hoje, irmãos, nós temos aqui um momento reflexivo, meus amados. Amém? Amém. Vamos pensar. Em vez de você olhar para mim e tentar julgar, será que o pastor está bem? Será que... Não, eu estou bem, irmãos. Só posso estar cansado. Mas agora, uma coisa eu não brinco, é com a palavra. Porque a palavra... Hoje mesmo eu estava orando por uma causa e disse: Deus, eu tenho a tua palavra que diz isso. Então, se eu tenho a palavra que garante isso, eu oro sobre a palavra. A minha fé diz que eu posso orar pela palavra. Então, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam, mas a palavra não entra em nós. Olha Provérbios capítulo 13, joga aí para mim, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que respeita a palavra será recompensado. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, recompensado. O mandamento é a palavra. Vocês entendem isso, queridos? Amém. 13, 18, por favor. O que... Olha só, pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será recompensado, respeitado. Todos nós queremos respeito e queremos ser respeitados, tanto no nosso trabalho, na nossa casa, na família, na sociedade onde vivemos. Mas olha o que a palavra está dizendo para nós, meu lindo. Se você puder me ajudar, volta lá. 18. É que mudou a tradução. Muda sozinho esse negócio, sabia? O dedo nem vai lá, só muda sozinho. Obrigado, Hélio, estou tirando. Por isso que eu te suporto. Pobreza e afronta. Olha, 2 coisas terríveis. Alguém aqui tem vontade de ser pobre? Não. Alguém aqui gosta de ser afrontado? Não. Agora, olha para a palavra. Presta atenção na palavra. Ela não está dizendo que... Ela está jogando isso para o futuro. Ó. Pobreza e afronta virão. Você está indo e ela vai vir e vai alcançar você. Por quê? O que rejeita a correção... Ao que rejeita a correção, quer ser corrigido, quer ser repreendido, instruído pela palavra, estude a palavra, viva a palavra, respeite a palavra, senão tu vai ter uma vida ruim e vai ficar culpando os outros. Pastor, aqui na minha tradução diz cai no escândalo. Aqui na minha tradução diz cai no escândalo e na pobreza. Escândalo, pobreza. Eu ainda prefiro essa, a pobreza e afronta. Porque afronta é quando alguém te afronta. Você gosta de ser afrontado pelos outros?
Mas a Bíblia está dizendo que virão ao que rejeita a correção. Mas o que guarda a repreensão será venerado. Ou seja, se alguém te corrigir, recebe essa correção. Recebe a correção e pensa assim: não gostei, mas ele está pensando no meu futuro. É assim que Deus trabalha em nós, irmãos. Deus trabalha em nós olhando lá na frente. Deus não trabalha para a gente ser derrotado hoje e derrotado amanhã. Hoje também nós podemos estar vivendo um tempo ruim na nossa vida, mas muda a semente e Deus muda o tempo. A gente tem escolha na mão, Luciano. Nós somos um tambor de semente. Nós semeamos amor, colhemos amor, semeamos honra, colhemos honra, semeamos favor, colhemos favor, semeamos e vamos colhendo. Tem gente que só sabe semear trabalho para colher dinheiro. É uma vida medíocre, miserável. Não a pessoa, mas a vida é miserável, porque vive só em função de cifrão. Se pudesse, tinha um óculos assim, aquele que só tem cifrão na lente. Nós precisamos viver uma vida para Deus. Olha bem, nação santa é um povo separado do pecado, longe das coisas mundanas. O povo adquirido, olha, Deus adquiriu você. Deus adquiriu você. Aleluia. Quando? Quando Jesus entregou a vida dele no Calvário, derramou o seu sangue, o pecado foi vencido, a morte foi vencida, o inferno foi vencido e você se tornou vitorioso porque acreditou no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Então ele disse: olha, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Gente, Deus te chamou para uma função. Aleluia. Deus fiel e esmerado. Você sabe que isso tem uma implicância séria? Deus te chamou, olha, para que anuncieis. Você foi eleito, foi escolhido. Vamos ler? Vocês estão lendo lá, eu estou lendo aqui. Mesma tradução. Sois a geração, ou seja, o povo eleito. Deus elegeu você. Deus escolheu você. Ele votou em você. Para que você fosse sacerdote dele. Nação separada do pecado. Povo adquirido, ou seja, ele comprou-nos com o sangue derramado na cruz, o sangue do Filho dele, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, você tem uma incumbência aos olhos de Deus, pregar o Evangelho. Aleluia. Aos olhos de Deus. Você pode ser desobediente, não prega para ninguém, não está nem aí. Os outros estão contando problema para você e você fica assim mesmo. Está difícil, né? E a pessoa sofrendo e não diz assim: eu vou orar e Jesus vai fazer um milagre aqui agora. E se ele não fizer, o problema é dele. Você acreditou no nome dele e orou pela sua fé no nome dele. Mas eu não consigo ser assim, pastor. Então seja do teu jeito e seja negligente com o teu chamado, tua escolha e eleição. Porque quando a gente vai num lugar, eu falei do prefeito, fala de novo do prefeito. A gente fica arrumando coisa para criticar as autoridades, seja o prefeito, vereador, seja quem for, né? As pessoas gostam de criticar, ficar olhando o que eles não fazem. O céu está olhando para você e vendo aquilo que você não faz. Sua negligência está descoberta aos olhos de Deus. Eu não acredito nisso, vai embora, que aqui não é lugar de tudo. Como é que você vai acreditar na palavra de Deus? Eu só estou explicando. Se eu for pegar todos os textos que eu poderia trazer para cá agora, que passa na minha mente, nós vamos passar aqui até meia-noite e não vamos terminar. Por que passa na minha mente? Porque eu estudo. Deus vai me trazendo, vai me dando. Então, olha bem, versículo 10. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha aí quem nós éramos. Aqueles
aqueles que não tinham misericórdia eram os miseráveis pecadores que estavam no mundo. Pastor, mas eu já nasci dentro da igreja, meu pai era crente, minha mãe era crente, filho de crente não é crentinho. Se você não se converteu, tem que converter. Se você se converteu, então a miséria da sua vida caiu quando você entregou verdadeiramente sua vida a Cristo, entendeu isso e foi ao batismo. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Os pais têm que evangelizar os seus filhos. Agora, ele vai dizer para nós: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós hoje estamos vivendo a misericórdia de Deus. E Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças diz assim: bem-aventurado aquele que os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando alguém te faz alguma coisa, você fica com raiva, não quer saber daquela pessoa, vira as costas, risca do seu livro e ainda canta aquela música: eu quero que risque meu nome da sua agenda. Vocês me entendem, por isso vocês estão rindo. É assim que você está lidando com a sua vida na terra. As consequências, sofrimento, porque Jesus morreu para nos perdoar, derramou sangue pelo nosso perdão. Ai, me perdoa, mas eu não quero nem saber. Então você não perdoou. Se você não quer nem saber, porque ele está perdoado. A conduta dos servos cristãos é diferente da conduta dos pagãos. Na minha Bíblia diz: a boa conduta no meio dos pagãos. Os pagãos agem dessa forma. Eles são terríveis, e você sabe disso. São os incrédulos. E a submissão às autoridades. A gente é submisso ou não é? Querendo ou não, vocês têm que ser submissos à minha autoridade na igreja. Está lá em Hebreus 3,17: obedecei a vossos pastores. Porque se você não fizer isso, ele vai dar conta de você gemendo, e isso não é útil para você. Hebreus 3,17. Anota no teu caderno, estuda em casa. Agora, presta atenção. A boa conduta no meio dos pagãos, submissão às autoridades. 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha bem, tem a ver com a tua salvação. E ele está dizendo: peço como a peregrino e forasteiro. Sabe por quê? Já entendeu por quê não? Nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem. Daqui a pouco não estamos mais nessa terra, estaremos na eternidade. Em 120 anos, nenhum dos que estão aqui nessa noite vai estar mais nessa terra. Nem a Manu, que tem um aninho. Ela não vai ter 121 anos. A tendência do ser humano daqui para frente, por mais que vivam, por mais que alguns vivam, vai chegar a 100 anos. Se Jesus não vier antes, ou se esse mundo não pegar fogo antes. Então presta atenção. Eu digo isso, o apóstolo Pedro está dizendo: como forasteiros, peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sabe o que é concupiscência carnal? São os desejos da natureza humana. Quando a Bíblia está falando de natureza carnal, de carnalidade, ela não está falando disso aqui, ó. Isso aqui é corpo, e o corpo é de carne. Está falando de natureza humana, que é a natureza da carne. Se entrar uma pessoa aqui que nunca aceitou Jesus, ela entra aqui dentro, ela é uma pessoa que tem corpo e tem natureza humana. A vida dela é uma vida carnal. Agora, dentro da igreja, Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, dizendo que há crentes carnais. Quer ver?
tivesse 5, 6 pastores na igreja, para mim chegar assim e falar, ó, você prega hoje. O pastor Zé Luiz está lá para o Mato Grosso. Foi ver os filhos, passar o Dia dos Pais lá com os filhos. Ai, meu Deus, ajuda eu, Everton. 1 Coríntios 2, versículo de número 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. O espírito do mundo é o espírito de Satanás, irmãos. Ele já estava em nós antes da salvação, antes da conversão. Mas o Espírito, com letra maiúscula, que provém de Deus, porque é o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que eu estou explicando para os irmãos é aquilo que me é dado gratuitamente por Deus, o conhecimento. E também é dado a você. Se você estudar a Bíblia, você vai falar verdadeiramente, o pastor estava certo. É isso mesmo. Eu estou estudando aqui e estou lembrando daquilo que o pastor pregou aquela noite. Aquilo que Deus estava falando lá dentro da igreja, está falando comigo aqui agora. Por quê? Porque é gratuita essa revelação para todos nós. Paulo escreve isso à igreja de Corinto. E aí ele vai dizer, olha, as quais coisas que a nós é dado gratuitamente, falamos não com palavras de sabedoria humana. Por quê? Porque é a revelação de Deus. Pega a Bíblia, dá para uma pessoa que não é acostumada a ler a Bíblia, manda ele ler e fala para ele, explica para mim. Ele vai dizer, eu não entendi nada. Não entendi nada. E assim também tem gente dentro da igreja carnal que não entende nada. Por quê? Porque não tem uma vida no Espírito. E as revelações é dada no Espírito, não na natureza humana. Os desejos da natureza humana são para a terra. Os desejos do Espírito são para o céu. Os desejos da natureza humana é se informar, aprender e viver nas coisas da terra. Os desejos do Espírito é se informar, aprender, entender as grandezas de Deus e viver as coisas do céu. Amém. Amém. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. As quais coisas que estão no versículo 12, também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ele faz uma comparação para nós. E aí olha o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por isso que uma pessoa, quando ela é espiritual, ela acaba sendo criticada pelos outros. Por quê? Porque os outros, ainda vivendo na ignorância, na cegueira, pelo desconhecimento da palavra, não entendem aquela pessoa. E é o que Paulo está dizendo aqui. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Isso parece doideira. Não parece? Parece. Mas não é doideira, não. É coisa do céu. E aí ele vai dizer para nós, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem texto bíblico, irmãos. Porque eu não sei tudo, tá? Eu estou lendo, estou orando, estou orando, e tem texto que eu tenho que voltar nele, ler, reler. Tem uma palavra que eu não estou entendendo. Eu pego uma outra tradução, ou eu pergunto a tradução da palavra no Google e procuro entender aquela palavra, porque aquela palavra, às vezes, ela te destrava o versículo. E tem hora que você tem que parar e orar, pedir, Espírito Santo, me revela isso aqui. Não estou entendendo, Senhor. O que o Senhor quer mostrar, falar comigo? Quando vocês me verem na hora do louvor, sentado, relendo a Bíblia, de joelho, ou alguma coisa assim, vocês podem ver que eu estou no estreito. Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Senhor, o que o Senhor quer revelar para a tua igreja?
Qual é a palavra que o Senhor tem para a tua igreja? Não é o que eu quero pregar para a igreja. Uma coisa é diferente da outra. Eu não posso chegar aqui no culto, irmãos, porque eu vou dar conta da minha vida e de vocês, a Deus. Apocalipse 2,16 fala isso. Eu não posso chegar aqui no culto, escolher o que eu quero pregar e eu pregar. Eu já venho clamando, orando, pedindo, suplicando em favor de Deus. Senhor, que a tua presença esteja no culto, que o Senhor revele a tua palavra. E não só por essa igreja, pela de Prudente, pela Manu, está lá em Prudente pregando hoje, graças a Deus. Foi lá me ajudar. Rancharia, é uma turma de Martinópolis, uma equipe lá hoje, que o pastor Jair foi operado. E semana que vem ele deve estar voltando aos trabalhos. Então, irmãos, presta atenção. Se você quiser entender as coisas de Deus, então ele precisa ter um jejumzinho, matar essa carne. Mata essa sem vergonha. Carne, o corpo, não, é a natureza humana. Essa tua natureza bruta, ignorante, estúpida, ruim, acelerada. Tem que morrer. Tem que morrer. Quando você mata a sua natureza humana, são as concupiscências carnais que nós vamos falar, você dá a tua natureza humana morrendo, o teu espírito se torna forte. Gálatas capítulo 5, versículo 5, 17 até o 21. Lá vai falar das obras da carne, os frutos do espírito, mas ele diz que a natureza espiritual luta contra a natureza humana. Amém? Amém. Olha lá, porque a cobiça porque a carne é a natureza humana, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este se opõe contra o outro para que não façais o que querer. Sabe o que acontece? Você chega em casa assim e fala, acho que eu vou orar um pouquinho. Mas quando você pensa que você vai orar um pouquinho, a tua carne fala para você, não, mas está tarde, você tem que deitar. Você precisa descansar porque amanhã você tem que levantar cedo. Sem nenhuma humilhação. Quem já teve essa experiência? Eu tenho todo dia. Todo dia. A minha natureza humana, ela não quer ler Bíblia. Ela não quer orar. Mas o meu espírito diz que eu tenho que fazer isso. Então, irmãos, prestem atenção. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, você olha para a palavra entra em você, e você entende o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, mas os outros não entendem você. Mas quem tem que entender você é Deus. Amém? Quem tem que entender você é Deus. Agora, olha o texto que nós estávamos em 1 Pedro 2, 11. Amados, não um house para mim, não é volume, não, calma. Não, house, estou com a boca muito seca. Eu estou sem. Chiclete, certo? Não, também não. Tem que ser um house mesmo. Não, obrigado. Se não tem problema. Obrigado, Marconi. Olha bem, presta atenção. Presta atenção. Amados, peço-vos que, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Eu quero. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Senão a boca vai ficando tão seca aí. Eu não sei se eu estou preocupado em trazer algo que te edifica e automaticamente eu fico ansioso. Porque a minha preocupação é que você saia daqui com a consciência que Deus quer que nós saiamos. Presta atenção, irmãos. As concupiscências carnais que combatem contra a alma, ou seja, os desejos da sua carne, a sua vontade, ela combate contra você, ela pode prejudicar a tua vida espiritual, porque você está mais ligado na terra do que no céu. Você está entendendo? Amém. Versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, agora é entre o povo que não é cristão. O que eles
Eu estava conversando com um irmão no telefone e ele usou, irmãos, um palavrão 3 vezes. Mas eu estava acho que eu estava tão no espírito que eu falei, Jesus, deixa ele, que o Senhor pega ele depois. Porque o povo tem uma mania de reclamar, dizer que eu sou tudo, que eu só. Mas pelo amor de Deus, crente falando umas coisas, sabe? Por exemplo, essa M pontinho, tá? Essa B pontinho. Pelo amor de Deus, me irrita. Até de escutar a pessoa quando ela está assim, que a vontade é dar já no queixo. Mas aí eu fico pensando, falei, meu Deus do céu, mas eu estou aqui para instruir, para corrigir. Quer ver? Daí isso? Abre aí no último versículo de Eclesiastes. Olha a minha missão, como ela é espinhosa. E o Marconi estava falando bem de mim para uma pessoa lá em Prudente. Falou, vai lá na minha igreja, lá em Prudente, que o meu pastor, como é que é, Marconi? Quem é o seu? Como é que é o seu pastor, Marconi? Fala aí. Se leva o problema pessoal, ele pega a Bíblia. Se leva o problema do casamento, ele pega a Bíblia. Se leva o problema financeiro, ele pega a Bíblia. Tudo ele resolve na Bíblia. Eu tenho que chapuletar. A Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não entristeçais o Espírito Santo. Meu irmão, você tem um escorregão, é uma coisa. Agora, você escorregando toda hora, não é escorregão, é vício. É mau costume. É o costume dos gentios, daqueles que não são cristãos. E ainda mais quando o crente está no meio de um não crente falando os mesmos palavreados dos não crentes. Vocês estão entendendo? Deixa eu achar aqui. Eclesiastes 13, deve ser. É 12. É 12 é o último. Olha no versículo 11. Preste atenção. Quando você aplica isso na sua vida, muda a sua vida. Se muda a tua vida, muda a circunstância. Quando Deus muda você, Ele muda o problema que está te fazendo sofrer, porque Ele é teu Pai. Ele tira o espinho do teu caminho, ou da tua alma, sei lá eu. Versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões. Sabe o que é aguilhão? Vara de ferrão. E como prego bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Então as palavras dos sábios estão aqui, a Bíblia. Nos foi dada pelo único pastor. Agora, olha o que ele está dizendo. Que as palavras dos sábios são como aguilhões, vara de ferrão. Cutuca quem está do teu lado aí e fala consigo que você ainda tome uma ferroada aqui essa noite. Não sou eu que ferrou você, é a palavra. É a palavra que te corrige, ou então você é tão duro de coração que nem Deus consegue corrigir você através da palavra. Então, olha bem. E como prego bem fixados, os pregos estão segurando o telhado aqui. Senão isso aqui desaba. A pessoa não é prego, é parafuso, é a mesma coisa, está fazendo serviço, está fixando. E ele está dizendo como prego bem fixado pelos mestres das congregações. Agora entra a função do pastor. Um pastor ele tem que ser um mestre, a ensinar, a esclarecer, a instruir de forma tão clara que vocês saiam daqui conscientes e cutucados por Deus. Glória a Deus. Uma ferroada do aguilhão de Deus. Então, o pregador, pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. A palavra está aqui, o aguilhão está aqui, foi dada pelo único pastor, Jesus Cristo. Agora, os mestres das congregações têm que ser mestres no ensino da palavra. Então eu peguei e traduzi essa palavra. Pregador, que ralha, que admoesta, que adverte de alguma falta. Essa é a minha função, corrigir vocês. Por quê? Porque o céu é um lugar de delícia e o inferno é um lugar de tormento. E a gente faz escolha. Olha, pregador
é igual também amassador, que importuna. Muitas vezes você vai sair daqui importunado. Você não veio aqui para brincar. Sabe por quê? Jó declara aí no capítulo 28 de Gênesis, me parece, que versículo 16, ou é capítulo 16, versículo 28, quando ele derrama azeite sobre aquela pedra que ele passa a noite deitado, ele vê uma escada com anjos subindo e descendo, ele põe aquela pedra de travesseiro e ele tem essa visão dos anjos subindo e descendo, cuidando dele ali. Ele derrama azeite sobre aquela pedra, consagra aquela pedra, faz daquele lugar um altar e chama aquele lugar de Betel, casa de Deus, porque ele passou a noite ali sendo assistido pelos anjos de Deus. Aí ele vai dizer na sequência: quão terrível é este lugar, não é outro lugar senão a porta de entrada do céu. Quer ir para o céu? O negócio começa aqui, ó. Esse lugar é terrível? Porque aqui nós somos transformados, nós somos mudados, e não é por fora, é por dentro. Não adianta mudar a vestimenta se não mudar o espírito. Amém, irmãos? Amém. Que nem... não, deixa quieto, senão vai ficar muito comprido. Aguilhão, que está aí dentro do texto, ferrão. Então você ainda pode tomar algumas ferroadas daqui para o final. Olha, Jesus, quando ele está conversando com os fariseus, olha o que ele fala para os fariseus: cegos, loucos, insensatos. Ele não está analisando o coro da moçada. É que nós estamos acostumados a ver um evangelho nas mídias, que é o evangelho da facilidade. E hoje, se a pessoa fica magoadinha aqui, ele pega e vai ali. Tem uma portinha ali onde o outro está doidinho para chegar alguém, porque ele não vai evangelizar. Ele quer alguém de outra igreja. E quando chega, ele mela de tudo quanto é jeito, porque agora sim, não. Chegou um abençoado aqui na igreja, mas não sabe que o abençoado saiu em revolta, em rebelião, em outro lugar. Vocês estão entendendo? Que não é o teu caso. Tu morava aqui, ia a pé do outro lado da cidade. Isso é sacrifício para congregar, ter que pagar sua própria passagem de Uber ou de moto para poder ir para uma igreja e voltar. Isso é fé, é convicção. Quando ela me procurou e disse: pastor, eu poderia congregar aqui com o senhor? Eu falei: filho, fala para o pessoal lá, pede a bênção, depois você vem. E ela fez dessa forma. E o pessoal são meus amigos, as meninas lá. Então, irmãos, preste atenção. Já estou falando isso porque senão pode ficar um pensamento: será que o pastor estava falando isso para mim? Como dizia o Cheitanismo que dizia, foi claro. Preste atenção, versículo de número 12, 1 Pedro 2: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. É lá fora, irmãos. Lá fora nós precisamos mostrar quem é que nós somos em Deus. Eu já tive cheque devolvido, conta encerrada, cheque devolvido no mercado, posto de gasolina, mas voltei pagando tudo. Tenho crédito e nome limpo para todo lado. Mas eu já passei por isso? Já. Porque às vezes alguém está passando por isso e fica pensando: e o que vai ser de mim? Não, corrige o erro, que é mais bonito. Não permaneça no erro e nem consinta que o erro caminhe contigo. Olha só o próximo, dentro do versículo 12: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós. Os gentios não falam bem da gente, irmãos. Pela frente eles falam uma coisa, por trás eles falam outra. Quem são os gentios? Incrédulos. São aqueles que não têm compromisso com Deus e a palavra. Por que não falam de pastor? Vocês sabem que o povo fala de pastor, mas pelo menos eu não tenho nada, mancha, rabo preso, onde alguém possa pegar e dizer: o pastor Adelino fez isso. Ninguém. Aqui dentro de Pirapozinho, 25 anos, ninguém pode falar isso. Pode não gostar de mim? Pode não gostar de Jesus.
criticaram Jesus, chamaram Jesus de comilão, beberrão de vinho, endemoniado, que expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. Falaram tudo o que quiseram de Jesus. Era verdade? Não. Pode falar o que quiser de mim, mas vai fuçar, vai procurar, vai investigar para ver se tem um fundo de verdade. Até aqui, Deus tem cuidado de mim e me agraciado. E eu tenho zelado da minha vida perante a sociedade para não manchar o nome do Senhor, não manchar o Evangelho e o nome da igreja que é vocês. Ninguém pode chegar para você e dizer assim: o seu pastor, peraí, dobra a língua, porque o meu pastor não é isso que você está dizendo. Agora, se não gosta de mim, vai me detonar, é porque não gosta de mim, é mau caráter. Vamos para frente. Naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Não se pode falar mal de mim, pode falar mal de você, mas que a minha vida e a sua seja limpa, porque isso glorificará o nome do Senhor no dia da visitação do Senhor. A preocupação que nós temos que ter é que a nossa vida glorifique o Senhor. Você sabe o povo do glória a Deus? Dá glória a Deus aí, é glória a Deus. Dá glória a Deus com a boca, mas a vida não glorifica a Deus. E Jesus fala uma coisa séria e grave. Ele diz assim: com a vossa boca dai glória a Deus, e com a mesma boca amaldiçoai os vossos irmãos. Quando você amaldiçoa o seu irmão? Quando você fala mal dos outros escondido, quando você critica os outros. Então é grave, porque às vezes tem coisas que Deus queria fazer em nossa vida e Ele não faz. A nossa vida para ali. Então é a minha preocupação comigo é sempre crescer em Deus. Pode perguntar para minha mulher. E a minha preocupação é instruir vocês, porque vocês bem instruídos, vocês sobem um degrau. Deus melhora mais ainda a sua vida. Está boa a sua vida? Ah, pastor, ela vai ficar melhor a partir de hoje. A decisão é sua. Tem gente que fala, nossa, olha, tem gente que é usada pelo dito cujo e tem rótulo de crente e fala que eu governo a vida dos irmãos. Eu não governo nem a da minha mulher. A bichinha Zé tinhosa, teimosa, prefiro ficar quieto, deixar ela levar vantagem. Sabe por quê? Eu entendo uma coisa. Deus criou o Éden, tudo. Formou o homem, a mulher, e disse para Adão: governa sobre tudo. Mas não mandou Adão governar a mulher dele. Sabia? Deus não deu autoridade para Adão governar a mulher dele. Mulher que quer governar o marido dela, ela sofre, como dizia meu pai, igual sovaco de aleijado. Sovaco de aleijado é porque tem uma muleta. Então ele não tem a perna, a muleta é que faz a parte da perna. E onde é que dá apoio da muleta? Não dando risada ou debochando, que é um sofrimento terrível. Mas era um ditado do meu pai. Então, não tente governar o seu marido, não tente governar a sua mulher. Sejam cristãos e se entendam pelo mesmo Espírito. Versículo de número 13. Eu vou deixar todos vocês lerem bem forte. 1, 2 e já. Você tem que se sujeitar ao seu encarregado lá na firma, ao seu líder, ao seu chefe, ao seu patrão, sujeitar as autoridades terrenas aqui na cidade. Você já viu? A lei é para andar com a viseira do capacete aberta ou fechada? Fechada. E você anda, não responde. Você anda que jeito? A lei é que não pode parar na frente do portão da casa. Mas a casa é sua, você para onde você quer. É assim?
E nós somos cristãos. Eu estou pegando umas coisinhas bobas aqui, mas tem muita coisa que a gente podia pegar aqui para imação. Só que eu não quero me alongar muito na mensagem. Presta atenção. Oi, amor, você vai ser cantora ou pregadora? Está fechada? Não abre. Oh, meu Deus do céu. A avó ali, ó, a avó. Presta atenção, irmão. Sujeitados, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é ao rei ou como superior. A toda a ordenança humana. Você recebe ordem de alguém, se submeta, se sujeite, baixa a bola, se humilha. Submissão. E aí a Bíblia está dizendo, por amor do Senhor. Quem ama? Você ama o Senhor aqui? É a mesma coisa. A Bíblia fala, mulheres, sede submissa a vosso marido, como ao Senhor. Se a bichinha já não obedece nem o Senhor, ela vai obedecer o marido dela? Se ela não é nem submissa ao Senhor, ela vai ser submissa ao marido dela? Tem mesmo. Tem mesmo, Jesus. Sabe por quê? É por isso que muitas coisas não acontecem. E muitas orações viram reza. Sabe o que é reza? Ave Maria cheia de graça, Ave Maria, 60 Ave Maria. Aquele terço todo dia, mas não muda as coisas. Porque tem muita oração de crente que se torna reza. Porque Jesus, quando ele fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrireis-vos-á. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Questione você. Questione você para você ver, Senhor, o que acontece comigo? Que eu oro, mas não vejo acontecer. Ah, pastor, Deus tem me abençoado. Esse ano eu comprei isso, eu comprei aquilo, para. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Talvez a tua alma está caminhando para a eternidade longe de Deus. Porque você não está firmado no Espírito em Deus. Você está firmado nas concupiscências carnais, trabalhando e vivendo em função das coisas da terra. Vivendo às vezes em depressão, vivendo ansioso, ansiosa. Vocês me entendem ou não? Amém. Amém. E o crente limão? Sempre azedo. Tem uns que se tirar uma tampinha da cabeça sai fumaça. A cabeça está pegando fogo. Ai, eu estou de cabeça quente. E quando é amanhã está de cabeça quente de novo. Parece prego. Só leva martelada. Vamos pensar. Eu estou descontraindo vocês e ajudando vocês a pensarem. Pensa, pelo amor de Deus, pensa. Pensa o que você está fazendo com você. Talvez você não vai chegar nos 60 anos, talvez você não vai chegar nos 70 anos, talvez você não vai chegar nos 80 anos, e você está fazendo o que com a sua vida? E sabe por que muita gente sofre? Por causa do dinheiro, ganância, avareza, vontade de ter o que às vezes a mão não alcança. E sofre. A Bíblia fala assim, ó, se tiver o que comer, o que beber e o que vestir, contentai-vos. Ontem ainda li esse versículo. Não vou lembrar agora onde está, mas contentai-vos, estejais contentes. Sabe o que é uma pessoa contente? Uma pessoa feliz. Se eu estiver feliz, eu acredito que Deus vai ter mais oportunidade de se relacionar comigo, porque o meu espírito também vai estar bem. Próximo versículo é o 14. Quer aos governadores, olha a quem nós temos que ser sujeitos, submissos. Quer aos governadores,
como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Vou falar uma coisa aqui para vocês com muita tristeza. Tem um funcionário aí da polícia que perdeu a farda. Parece 2 rapazes, pai de família. Eles podem ter errado, mas a Bíblia diz que eles são autoridade para coibir o mal. Eu tenho 68 anos. Eu nunca tomei um xingão de um policial. Eu nunca fui afrontado por um policial. Eu nunca tomei um tapa de um policial. Sabe por quê? Porque eu não faço nada mais, nada menos do que cumprir a minha obrigação e andar correto. E eu vi gente se alegrando porque eles perderam a farda. E eu orei por esses homens várias vezes. Eles têm família, certamente. Eu não conheço. Eu acho que são casados. Num momento de sangue quente, a pessoa às vezes perde o controle, age errado, perde a farda, algo que tanto lutou para chegar e estar naquela posição. E eu fiquei com dó. Porque eu disse, eu estou nessa cidade há 25 anos. Não sei há quantos anos eles são policiais na cidade. Eu nunca tive um problema com nenhum aqui na cidade. É porque eu sou pastor? Não. É porque eu procuro cumprir o meu dever de cidadão dentro da cidade. Estão entendendo? Então a gente tem que pensar que tem muita gente que se alegrou. Não, ele é no dever. Tem uma pessoa que a pessoa estava com os pneus do carro careca. Aí ele parou a pessoa logo de manhã cedo. E a pessoa, ele falou, não, você troca os pneus do carro, o carro fica preso. A pessoa me ligou, eu falei, peraí, que eu vou ligar com uma pessoa e vai resolver o problema. Aí liguei, a pessoa foi lá, levou os pneus, colocou os pneus. E aí ele estava lá, agora está tudo jóia, pode ir embora. Ele fez alguma coisa errada? Não, ele só fez o bem para aquela pessoa. Porque tinha que trocar os pneus de qualquer jeito. Então nós precisamos entender, irmãos, o que a Bíblia está falando aqui. Ó, escuta. Quer aos governadores como eles enviaram para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. As autoridades, elas estão aqui para castigar os malfeitores e também para louvor daqueles que fazem o bem. Eu não tenho que reclamar de nenhuma autoridade. Quando você escolhe um prefeito e ele não trabalha bem, ele é uma má autoridade. E eu falei para um aqui na frente desse púlpito. Se Deus permitir o senhor voltar lá, que o senhor olhe para a camada mais baixa da sociedade, que está faltando remédio lá no posto de saúde. E ele se elegeu e não deu nem moral. Não continuou faltando remédio e trabalhando do jeito que ele trabalhou. Os amigos dele, sim, foram beneficiados. E eu orei muito para que não voltasse. Graças a Deus não vai voltar. Sabe por quê? Porque se é para falar, não fala na escondida, não fala na lata. Chama a pessoa e fala. Falei aqui com toda a educação diante desse púlpito. Não vou repetir o nome, mas vocês que estavam aqui há 4 anos atrás sabem disso. E agora eu vou orar pelo Senhor. Se Deus quiser, Ele te leva lá. E Deus permitiu e Ele foi lá. Mas foi lá e não fez pela camada mais baixa da sociedade, que é o povo mais sofrido. E que pior, se vende muitas vezes na eleição. Isso é que é mais triste. Versículo 15. Seja inteligente e não pense que o pastor está aqui falando de política, tá? Entenda que eu estou instruindo que o nosso dever cristão é diferente dos deveres da conduta dos pagãos, dos incrédulos. Entenda isso, pelo amor de Deus. Amém? Amém. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tereis a boca, tapeis a boca, perdão. Assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Quando você faz o bem diante daqueles que são incrédulos,
você está tapando a boca dos loucos. Irmãos, toda moeda eu boto na porta do carro ou ali no meio. Prudente, no sinaleiro, cada moeda nem olha. Para ficar escolhendo valor, não, nem olha. Vou doando. Eu não uso uma moeda em meu favor. Toda moeda eu faço doação. Por quê? Porque a Bíblia diz: não atropele da tua porta o aflito. A Bíblia fala em Provérbios 11, 24: a alma generosa prospera. E aquele que socorre o pobre na sua necessidade empresta a Deus. Pastor, mas as pessoas falam que não pode dar dinheiro no sinaleiro. Para mim prevalece a palavra de Deus e não o que as pessoas pensam. Às vezes a pessoa vem, não dá tempo, o sinal abre, joga ali na graminha para ele. E sabe o que a pessoa fala? Deus te abençoe. E o que Jesus disse? Que aquilo que sai da boca é o que acontece. Salomão disse: na língua está o poder da vida e da morte. Eu estou ensinando vocês. A nossa conduta tem que ser diferente das outras. Os outros vão dar conta a Deus e nós também. Mas o que nós fazemos de acordo com a palavra de Deus, nós teremos recompensa. Vamos para o versículo 16. Como livres, olha o que ele está dizendo para nós. Que nós, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Nós somos livres, mas a liberdade nossa não nos dá direito para fazer o que é errado, porque nós somos servos de Deus. Agora olha o que ele vai dizer, versículo 17: vocês, com força, já estou indo para os finalmente. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Entendeu? Presta atenção. Se a gente não vive na contramão de Deus muitas vezes. Honrai a todos. Sabe o que é honrar? É colocar a pessoa acima de você. Quer honrar alguém? Bota ela acima de você. Sem interesse. Que tem gente que não faz a honra, ele faz a bajulação. Aquela pessoa, ele acha que aquela pessoa pode fazer alguma coisa por ela. Amanhã depois ele pode tirar proveito de alguma coisa. Então o que ele faz? Para bajular ele. Honre as pessoas. Amai a fraternidade, ou seja, a fraternidade é isso. É você ser fraterno, socorrer o teu irmão. Ame a fraternidade. Temei a Deus. Respeite a palavra. Honrai o rei. A autoridade. Amém? Amém. Vamos matar a pau aqui. Os deveres dos servos cristãos. Agora olha bem, presta atenção. Versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Olha o que o texto está dizendo. Que nós que somos servos de Deus, devemos nos sujeitar com temor ao Senhor. E esse Senhor é com letra o quê? Está falando de ser humano. Não está falando de Deus. Que nós temos que sujeitar-nos com temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Tem um chefe lá na tua sessão, lá no teu trabalho, tem um cara lá que é lapetado. Ele é mau, mas a Bíblia está falando que você deve sujeitar essa pessoa com temor. E está dizendo não somente ao bom e humano, mas tem gente que é desumana, e você trabalha com gente ruim. E eu que não sou desumano. Então vocês têm que me amar de verdade, né? Estou brincando. Olha aqui, próximo versículo. Porque é coisa agradável que, escuta isso, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Tem alguém te pisando no carro? Tem alguém te humilhando? Está sofrendo agravo? Por causa da sua consciência para com Deus, padeça injustamente. Aguenta o tranco. Mas ora, coloca na mão de Deus. Esse tempo atrás a irmã
Sueli da igreja de Prudente falou: pastor, não aguento mais a minha chefe. Pastor, pensa com a mulher do cão. Aquela mulher, tudo que a gente faz não está bom. Aquela mulher, quando ela vem falar com a gente, ela já vem gritando, xingando, gritando de longe. E pensa na mulher virada no Satanás. Então, é verdade, meu filho? É desse jeito? É. E como é que você fala? Pastor, preciso do emprego. É? Vamos orar. A senhora vai orar e eu vou orar. Para Deus resolver essa questão. E vão pedir para Deus abençoar ela longe da senhora. Irmãos, não foi um mês. Deus arrancou a mulher de lá. Mas ele está lá na igreja, não testemunhar isso aí. Vocês estão entendendo? Então, preste atenção. Versículo 28. Porque que glória está. Que glória será essa? Estou com muita pressa. Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Ou seja, se você está sofrendo, se você está penando, porque você é desobediente, que glória é essa? Agora, olha o que ele vai dizer. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Não parece piada? Deus se agrada quando você sofre, quando você é afligido, quando alguém fala mal de você, quando alguém pisa até quando o marido briga com vocês. Se vocês não fizeram nada errado, isso é agradável a Deus. É um teste. Você temperou a comida direitinho, o marido fala assim: nossa, a comida hoje está ruim, está sem sal. Você meu amor, você quer que eu traga o que para a mesa? Saleno? O que está partindo? Senhor, essa graça. É. Glória a Deus. Não tem marido, não tem filhos. Não ia dizer nem o cheque para dar bico, mas tem os filhos. Tem que cuidar dos filhos. Bom é o Hélio, que não tem mulher nem filho, nem um cheque para dar amigo. Não, está tranquilo. Vai estar caçando sarna para se caçar. Vamos terminar. Que glória será essa, versículo 20? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ai, meu Deus, isso é duro, hein? Parece que Deus botou nós na contramão. Na contramão da vida, na contramão do mundo. Preste atenção. Versículo 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo foi para a cruz em nosso lugar, padeceu sem pecado, tornou-se pecador por nós na cruz. E deixou o exemplo para nós, para que nós sigamos a sua pisada. Nós estamos seguindo a pisada de Cristo ou do cão? Não, é meio tratamento de choque assim para a gente pensar, né? Eu estou fazendo a vontade de Deus ou do lapeta? Minha vida na terra. Porque às vezes a gente está nem no meio termo. Ou a gente muda, ou a circunstância não muda. Vocês estão entendendo? Eu, quando tenho um problema, eu começo a olhar para mim e falo: Deus, me ajuda a entender onde que eu errei. Se eu não errei, eu estou numa prova. Se eu errei, eu estou sofrendo porque eu errei. Então revela para mim que eu quero corrigir a minha vida. Não, mas se eu tiver numa prova, pastor, prova não mata ninguém. Prova é para Deus examinar o teu coração, a tua mente, a tua forma de reagir dentro de uma situação e depois ele te dá a vitória. Não é assim? O aluno faz a prova e depois recebe a nota. O bom aluno recebe 10. Não. É o bom aluno, tá certo, tá certo. Mas o outro aluno recebe 3, 4, 5. Está entendendo? Então, terminando, que é só mais 2 versículos. O qual Cristo nos deixou exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha para você agora. Na boca de Cristo não tinha engano, não tinha mentira. Ele não enganava ninguém. Não cometeu pecado. Olha para você, olha para a tua vida. E veja onde é que você está errando e corrige isso hoje. Lembra? Ixi.
nesse altar e não tem vontade de descer, sabia? Glória a Deus. Elias e os 400 profetas de Baal. Vocês vão clamar primeiro. Os caras começaram no nascer do sol. Clamar, retalhar o corpo com gilete, derramar o sangue e gritar, e Baal, e tá lá, e não acontecia nada. E Elias, grita mais alto, meu Deus. Agora está viajando, está numa reunião especial, está com seus ministros, né, os demônios. E clama mais alto, grita aí. Até meio-dia não aconteceu nada, mãe. Aí agora é a vez do Elias. O sacrifício dos profetas de Baal estava lá. O novilho estava lá. A lei estava lá, mas não aconteceu nada. Agora vai Elias. Elias divide a novilha. Dividir a novilha em pedaços. Não. Antes disso, Elias fala, vamos arrumar as pedras do altar. Sabe o que significa arrumar as pedras do altar? Consertar a nossa vida aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. E aí, Elias arruma o altar que estava quebrado. Arrumou o altar, botou a lenha sobre o altar e agora manda dividir a novilha, coloca em cima da lenha e o que ele manda fazer? Derramar água. Faz uma valeta em volta do altar e manda derramar água. Derrama água até que a valeta se enche de água. E aí Elias clama a Deus. Mostra-te, Senhor, quem é Deus em Israel? Se é o Senhor ou é Baal? Se o Senhor é Deus, que desça fogo. O fogo desceu por quantos me arrepia. Até os poucos cabelos que tem aqui o fogo desceu, queimou o holocausto e lambeu a água. Você imagina o temor que caiu naquele lugar? Tal era a presença de Deus. E Elias fala para aqueles que estavam do lado dele, que serviam a Deus: pega esses caras, mata tudo, porque são tudo do maligno. E ele mata os 400 profetas de Baal. Mas o fogo desceu na primeira. Elias não ficou meio-dia clamando. Ele só pediu e o fogo desceu. É isso que nós vamos entender. Se o altar da nossa vida de oração, do estudo da palavra, de obediência, de humildade, de mansidão aos olhos de Cristo, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Se nós entendermos isso, consertarmos o nosso altar, o fogo de Deus é a resposta das nossas orações. O fogo naquela manhã foi a resposta para a oração de Elias. Deus quer mandar fogo também na tua vida, ou seja, resposta para as suas necessidades, respostas para as suas orações, socorro para você. Mas como está esse altar? Vocês estão entendendo, meus queridos? Para finalizar, o qual que é Jesus, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nós somos cristãos, amém? Amém. Crente. Joga Tiago 2,19. Olha o que a Bíblia fala sobre crente. Olha lá, Tiago 2,19. Depois você volta aí nesse texto, por favor. Vamos ler? Tu crê que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Os demônios são o quê? Crente desviado. É o crente desviado. Mas eles são crentes. Desviado. Judas era crente. Teve o melhor pastor. Estou desviando o crente. Teve o melhor pastor, mas era crente. Então nós precisamos tomar atenção se nós não estamos vivendo como crente desviado dentro da igreja. Cremos, mas fazendo do nosso jeito. Judas estava ao lado de Jesus, ele teve o melhor pastor, mas não se converteu. Volta para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. O qual, quando o injuriavam,
não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Se alguém injuriar você, como é que você acha? Fala não, senão os outros vão ficar sabendo quem tu é. Quando alguém te injuria, como é que tu age? Quando alguém te calunia, como é que tu age? Quando alguém fala de você, como é que tu age? Se é crente ou é cristão? É crente ou é cristão? Crente é rótulo, irmãos. Aí, até os demônios querem, pastor Pedro. Sabe por que eles querem? Porque eles estavam ao lado de Deus, eles participavam do coral de Deus e de lá foram expulsos. Então eles sabem o que é o céu, eles sabem quem é Deus. E o pior, como hoje eles não podem mais voltar lá, porque lá está Cristo, a destra de Deus, que intercede por nós e é o nosso advogado, eles não podem mais ir lá, como Satanás foi no tempo de Jó. Hoje não tem mais esse acesso. Sabe onde ele vai? Na sua mente. Ele vai na sua mente. Ele tira você do foco, que é a vida com Deus. Ele leva você a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus, ao que nós aprendemos aqui nessa noite. Porque ele quer que você peque, desobedecendo o teu Deus e não servindo a Deus, a tua vida na terra fica amarrada e você tem mais para lamentar do que para glorificar a Deus. Fui claro? Amém. Você pode glorificar a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Levando Jesus em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora temos voltado ao pastor e bispo da nossa alma. Amém. Espero que essa noite para você tenha sido uma noite especial de reflexão. Eu sei que todo mundo quer ver o pastor pulando, pregando, né? Fazendo aquele auê, é tão gostoso. Mas isso não muda a vida de vocês. Não muda a minha também. O que muda a minha vida é a palavra. Então eu espero que a palavra tenha entrado nos vossos corações essa noite e que nós possamos juntos sair daqui com uma outra consciência. Aleluia. Amém?